Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Gente linda! Cantei aqui só um pedacinho, finalzinho dessa canção linda, esse hino da Marie Gabrielle, Ilumina Minha Mãe. Coisa mais linda. Como é que vocês estão, gente? Estão inteiros aí depois desse carnaval? Eu fiz carnaval, fiz retiro, fiz encontro com amigas, fiz vivências com a minha mãe, acendi fogueira, tomei banho de rio, fiz tudo que tinha direito. Ai, gente, a vida, realmente, a vida é uma bênção, né? Quando chega desafio, a gente arregaça a manga, trabalha, e quando ela convida para o deleite, também vou com tudo, de peito aberto, de coração aberto, porque eu mereço, porque faz parte da vida também, ser feliz, desfrutar, é muito bom. E a nossa live, eu tô fazendo 2 lives por semana, né, porque talvez, né, a princípio eu vou estar fora a semana que vem gravando. Então a semana passada eu fiz 2 lives e essa semana eu tô fazendo 2 também. E aí, o que eu tô fazendo, né, já desde a semana passada? Eu pergunto para vocês sobre o que vocês querem saber e eu tô gostando disso, gente, porque vocês estão mandando perguntas muito maravilhosas, perguntas profundas, desafiadoras, sabe? Eu falei, cara, que pergunta boa, eu quero a resposta das perguntas que vocês estão mandando e a gente vai refletir juntos sobre essas perguntas, né? Eu percebo que a grande virada de chave, assim, a grande subida de degrau se revela no momento que a gente passa a fazer novas perguntas. É sinal de que a gente já respondeu, né, as questões antigas, né, os problemas, as dúvidas, né, as buscas, né, já foram, já receberam, né, as respostas que a gente queria, que a gente buscava, e a gente pode entrar num novo patamar de perguntas mais profundas, de perguntas que realmente a gente vai ter que ir atrás, que a gente vai ter que pesquisar profundamente dentro da gente. Então, assim, a grande subida de degrau, eu sinto, é quando as perguntas também são novas, né, e mais profundas, cujas respostas a gente tem que trabalhar mais, investigar mais e mais fundo. É muito bom. A Giovana, tô assistindo novamente Ana Raios é Trovão. Coisa boa, tá tudo lá no YouTube, né, pra quem quiser. Vamos abrir aqui essa caixinha de perguntas. Ah, antes de abrir a caixinha de perguntas, hoje eu fui fazer uma caminhada de manhã e já tinha dias que eu tava querendo fazer essa caminhada e não dava tempo, né? Adiantei bastante coisa do livro e de outras coisas nesses dias de feriado. Eu trabalho o tempo inteiro, tá, gente? Porque eu amo muito o que eu faço. Então, eu sinto, assim, que no futuro as pessoas vão ter, assim, esse privilégio. Vão buscar esse privilégio e se sentir no direito de ter esse privilégio porque todos merecem. Que é a gente fazer algo que a gente gosta tanto que a gente acaba deixando as atividades, os compromissos
ocuparem o nosso dia, nossa noite, nossos sonhos, porque dá muito prazer ser criativo, ser criativa dentro dos compromissos que eu estabeleço para mim, né? Então, qualquer dia, qualquer hora, a qualquer momento eu tô tendo insight, eu tô tendo ideias, então o tempo todo eu tô trabalhando, né? Tô querendo colocar meus dons a serviço do mundo, querendo descobrir coisas, e hoje o meu trabalho também, além do trabalho de atriz, é essa autoinvestigação. Então eu não paro de trabalhar, e aí aquela frase, o trabalho dignifica o ser humano, tem mais sentido para mim. Eu entendo mais essa frase, é real mesmo. O trabalho dignifica quando a gente faz algo que a gente gosta e que tem a ver com os nossos dons pessoais. Aliás, tem uma pergunta na caixinha que é sobre isso, sobre os dons, sobre o propósito, e a gente vai pensar juntos. Hoje na minha caminhada de manhã, eu dou toda essa volta, mas eu sei que eu tô dando uma volta só para fortalecer o que eu vou dizer, tá, gente? São voltas conscientes, não tô me distraindo, não. E hoje nessa caminhada, eu fiquei refletindo sobre humildade, porque eu percebo que durante muito tempo na minha vida eu tinha uma ideia muito equivocada sobre humildade. Eu pensava, por exemplo, que humildade era eu não brilhar a minha luz. Eu pensava que humildade era eu não expandir, não crescer, porque irmãos e irmãs que estavam me observando, no sentido, né, mais amplo da palavra irmãos e irmãs, não necessariamente meus irmãos e irmãs de sangue, mas no sentido mais amplo, as pessoas que estavam me olhando, me observando, poderiam se sentir menores e se sentirem diminuídas, né? E com isso eu abafava meu brilho, né, meus dons, meus talentos. Foi uma crença que eu precisei ir muito fundo e investigar com muita coragem para encontrar ela, porque ela não estava assim à flor da pele. Inclusive eu escrevi um livro sobre isso, né? O Medo do Sucesso fala dessa falsa humildade. Então eu achava que humildade era não brilhar no meu potencial máximo, até descobrir que quando a gente permite que o nosso brilho, né, transborde para o mundo, quando a gente se permite e se enche de ferramentas para trilhar caminhos de crescimento, para alçar voos maiores, a gente está precisando ativar a nossa coragem, sair da zona de conforto, a gente está precisando realmente pensar em algo que é muito maior do que o nosso umbigo, do que o nosso quadradinho. A gente começa a ter uma consciência amplificada, expandida sobre o nosso papel no coletivo, na família humana, sobre dar um passo além dentro da evolução da natureza humana. A gente expande não só o nosso lugar no mundo, mas a gente expande a nossa visão também. E no momento que a gente expande a nossa visão, a gente está prestando um grande serviço para o coletivo. E aí eu descobri que essa é a verdadeira humildade. É eu dar conta dos meus medos, eu sair da minha zona de conforto, eu encontrar coragem, encontrar forças para me permitir crescer, para me permitir ser feliz, para me permitir ser autorrealizada, dar sentido para minha vida, para eu florescer e transbordar toda a luz que eu tenho, que eu possuo, todo o amor que eu tenho no meu peito. Cada vez que eu faço isso, eu tô ajudando primeiro a mim e depois a todos que me cercam, porque é um ponto de luz, né? Não sou mais iluminada do que ninguém, todo mundo tem a sua própria luz. E cada vez que uma pessoa acende sua própria luz, ela se torna um ponto de luz para iluminar todos que estão à volta. Então, eu não me inspiro com pessoas que não se permitem crescer. Eu me inspiro com pessoas que se permitiram coisas que nunca ninguém se permitiu, né? Mulheres que rompem barreiras pela idade, homens também, né, pelo gênero, pela idade, pela questão racial, dentro da espiritualidade. Então, todo mundo que rompe uma barreira está oferecendo essa possibilidade para todas as outras pessoas. Foi o primeiro que fez aquilo, e para fazer aquilo, a gente tem que cavar coragem,
força, sair da zona de conforto. Então é um trabalho a serviço de si e do coletivo, porque nós somos um. Então a verdadeira humildade é brilhar no potencial máximo. A verdadeira humildade é a gente exigir os nossos direitos, é a gente reconhecer as nossas necessidades, que não são iguais a de todo mundo. Nós temos os mesmos direitos, mas temos necessidades diferentes. Isso é a lógica da mãe, isso é a lógica da mãe natureza, e isso é a lógica do amor de mãe. Uma mãe vai olhar para todos os filhos e saber que eles todos têm o mesmo direito de estarem bem alimentados, bem descansados, né, de um estudo, de um crescimento. Porém, cada filho tem uma necessidade diferente. Tem aquele filho que é mais carente, tem aquele filho que já gosta de resolver as coisas mais sozinho e não vai precisar tanto de ajuda. Tem aquele filho que é mais frágil na saúde. Essa mãe vai cuidar mais da alimentação, da nutrição desse filho. Tem outro que não precisa de cuidado de saúde, mas precisa de um pouco mais de limite, que senão ele se quebra todo, porque é muito potente. Então, assim, a mãe tem uma visão orgânica, lúcida e amorosa sobre as suas crias, nesse sentido de que todos temos direitos ao básico, né? À dignidade, ao alimento, à nutrição, ao sono, ao descanso, à autorrealização. Porém, cada pessoa tem necessidades diferentes. E no momento que a gente toma posse das nossas necessidades pessoais, né? Seja como mulher, seja como atriz, seja como, sei lá o que, como filha, como mãe, como pessoa dentro de um coletivo, ou dentro da família, ou dentro de um trabalho, no contexto do seu trabalho, quando você se apropria da sua necessidade pessoal, que talvez não seja a necessidade de uma outra pessoa dentro da mesma equipe, que aquela pessoa não precisa entregar nesse trabalho o que você precisa entregar. Então você reconhece isso e você, com todo o amor do mundo, exige essa necessidade, cobra essa necessidade. Isso também é humildade, porque muitas vezes a pessoa coloca uma máscara de humilde e não reclama nada, reclama no bom sentido, né? Não clama para si as suas necessidades só para ficar de boazinha, né? Só para ficar, enfim, às vezes até puxar saco, essa coisa toda, né? Só para não ser julgado, porque não tem coragem de colocar a cara a tapa. Então, assim, ser humilde não é bem o que a gente aprendeu que é. Ser humilde exige força, exige coragem, exige verdade, exige honestidade. É falar, sim, eu tenho necessidade disso, você não tem essa necessidade agora, eu preciso disso, você tem uma outra necessidade e eu vou te dar todo o direito de ter essa outra necessidade agora, a minha é essa. Então, assim, é você ter firmeza também de se colocar. Isso exige coragem. E aí você está sendo humilde, porque você está ocupando o seu lugar. Isso está a serviço de todo o coletivo, isso não é só para você. Quando você ocupa o seu lugar, naturalmente as outras pessoas à sua volta vão ter que ocupar os lugares delas. Porque você está sendo exemplo e porque você está ordenando algo que possivelmente estava desordenado. Então isso também está dentro da visão sistêmica, que é uma visão revolucionária na vida das pessoas. Na minha vida tem sido assim, uma grande revolução e o meu próximo livro é sobre isso. Então, depois de fazer aqui esse adendo de algo que eu fiquei com vontade de trazer, chegou durante a caminhada, vou abrir ali a caixinha de perguntas. É uma live livre para as perguntas. Vou passar aqui um repelente, porque tem uns mosquitinhos aqui apreciando o meu sabor. Vou abrir aqui a caixinha, tá? E aí, se surgir, gente, se surgir aí alguma pergunta durante, né, o que eu tô falando e tal, vocês colocam aqui na caixinha, tá? Porque nem sempre eu consigo ler a timeline. Então, vamos lá. Ó, aqui tem a primeira pergunta que eu li tá aqui, ó. Como funciona a constelação familiar? A live passada, que eu fiz quinta-feira, foi só sobre isso. Tinha
várias perguntas sobre o que é constelação familiar, como funciona a constelação familiar. Então vai aí na timeline, que a live de quinta-feira é toda sobre isso, tá? Aqui. Qual a visão sistêmica para uma criança autista? Eu vou deixar essa para depois, tá? É um pouco polêmica. Enfim, vamos responder logo essa. O que acontece? A visão sistêmica, né, como eu tenho dito para vocês, ela nos coloca como parte de algo maior, como continuidade da nossa ancestralidade, como mais um passo dentro da nossa linhagem. Quando a gente recebe a vida, é como se a gente recebesse um bastão. É como se agora fosse a nossa vez e você precisa dar o seu passo, né? Então a gente está conectado com a nossa ancestralidade e tudo que a gente faz vai ressoar para trás e para frente nos nossos filhos. Então, tudo que está acontecendo com uma criança, com um bebê, passando aqui, tá? Os bichinhos adoram essa parte de trás do meu braço, é incrível. Tudo que 17. Tudo que acontece com um bebê, com uma criança, dentro da visão sistêmica, a gente entende que tem a ver com os pais, que tem a ver com o sistema como um todo. Essa criança está manifestando um sintoma que não é dela. E geralmente os sintomas que a gente manifesta na vida, né, sintomas de dificuldade, muitas vezes, né, assim, eu diria realmente muitas vezes, esses sintomas são sintomas herdados, né? Porque a gente recebe junto com a vida as experiências da nossa ancestralidade. Então todos os avanços, todas as conquistas chegam pra gente, né? A força da experiência, mas também junto com isso chega, né, dentro desse pacote, chega os medos, as dificuldades, vem o pacotão todo. E o que é que a gente faz? A gente abre o pacote, vê tudo que é positivo, que é força, que é conquista, que é avanço, se apodera disso, né? Firma isso, expande mais. E o que é medo, o que é dificuldade, o que é dúvida, o que é, né, crença limitante, a gente vai trabalhar para transformar. É a nossa vez, é a nossa parte, é o nosso momento, né? Então uma criança, quando ela manifesta alguma dificuldade, algum sintoma psicoespiritual, né, e físico, né, vem para o físico mesmo, possivelmente ela está manifestando um padrão que é do sistema. Ela está trazendo, está canalizando um sintoma que vibra no sistema. E a criança, por ser muito sensível e por ter um amor maior que tudo, ela capta isso e ela canaliza isso, ela se apodera disso que está no sistema, por amor. É um amor infantil, é um amor que muitas vezes, inconscientemente, está tentando salvar os pais, os avós, de alguma coisa que está ali vibrando no sistema. Então, assim, para muitos sintomas de criança, enfim, de bebês, né, que buscam a constelação, e a constelação realmente abre ali uma porta, né, de transformação para aquele sintoma deixar de existir, ou pelo menos se amenizar bastante, a gente constela os pais, né? E essa criança vai ter esse sintoma diluído na geração dos pais para que ela não precise pegar isso para ela, tá? Então, basicamente é isso. Tem que abrir uma constelação para cada caso, para cada sintoma, porque é um sistema familiar completamente diferente um do outro. Então, não é uma receita de bolo, né? Dentro da visão sistêmica, na constelação familiar, não tem isso assim, isso é isso, né? Isso aqui significa que o problema é esse. Não tem isso. É um universo riquíssimo e complexo dentro de cada pessoa, dentro de cada sistema familiar. Então, cada caso precisa abrir uma constelação. Mas, possivelmente, as crianças estão canalizando sintomas do sistema familiar como um todo. Não é algo dela, isoladamente. Então, você trabalha os pais, trabalha todas as gerações, para que essa criança não precise assumir algo
que é muito para uma criança, né? É muito grande para uma criança, é muito pesado para uma criança. Então é isso. Já chegando perguntas novas. Tá. Razão sistêmica. Pra que tão linda? Inconsciente coletivo. Existe? É bom ou não? Está ligado à ancestralidade ou à fé? Achei ótimo. Tem nada a ver com fé isso, tá, gente? Ó, nada do que eu falo tem a ver com fé no sentido da religião, né? Porque eu acho que a pessoa aí tá falando de religião, ou fé religiosa. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Inconsciente tá dentro do estudo da natureza humana, tá dentro do estudo da psique. E psique, no sentido da etimologia da palavra, é alma. Psique significa alma, na raiz da palavra, né? Então, assim, que tá nessas profundezas do ser humano, nesse mundo interno. Então, assim, o inconsciente, eu já expliquei isso aqui em outras lives, é a maior porção da nossa consciência. Então, a gente tem, né, aqui, digamos que é a nossa consciência como um todo. Essa pontinha aqui de cima, mais ou menos 10%, né, assim, tipo, é só um número, né, só pra gente ter uma ideia. Essa pontinha aqui de cima é a ponta do iceberg, que tá para fora da água. É o nosso consciente. É o que a gente acessa, são os medos que a gente acessa, as dificuldades que a gente acessa, é o que está na superfície da nossa consciência. E a gente está em contato com isso, né? Tem um conhecimento sobre essa parte da nossa consciência. Tudo que está aqui para baixo, gente, é inconsciente. Você normalmente não tem acesso, no dia a dia não tem acesso. Como é que você acessa esse inconsciente, que é a maior parte da sua mente pessoal, que é a maior parte da sua espiritualidade, que é a maior parte das memórias ancestrais, que é onde estão os traumas, principalmente traumas da primeira infância, que você não dava conta de lidar com eles, porque você era apenas uma criança. Tá tudo aqui embaixo, ó. Tá tudo no esquecimento, nas gavetas, nos porões do nosso ser. Então, assim, a maneira de acessar esse inconsciente pode ser uma psicoterapia, aos poucos, pode ser nos sonhos. Os sonhos são simbologias profundas do inconsciente. Você pode, inclusive, receber avisos, mensagens através dos sonhos, porque o nosso inconsciente, ele está mais conectado com a visão ampliada, porque ele percebe, vejam bem, os nossos sentidos, eles são seletivos para a gente dar conta, né? Para o nosso mental dar conta de processar o que está sendo filtrado pelos nossos sentidos, da visão, da audição, do tato. Então essa parte consciente é uma parte muito pequena, porque é a parte que a gente dá conta de administrar mentalmente. Então, assim, eu tenho consciência de algumas coisas que eu tô vendo, mas tem milhões de detalhes que eu tô sentindo cheiro, que tá como detalhe aqui do visual à minha volta, que tá como sensação física, calor, frio, aroma, que tá como memórias ativadas. Tem, assim, milhões de camadas sensoriais que eu não tenho consciência que estão passando pelo meu aparelho, pelo meu sistema físico. Mas isso está no inconsciente. O meu inconsciente está ativado, percebendo tudo isso. Ele está sabendo de tudo isso. Então, o nosso inconsciente, ele é capaz de ler uma pessoa ou de ler um futuro, né? Assim, de ler uma tendência do que vai acontecer, porque ele está captando todos os sinais. Enquanto a nossa mente limitada, né, consciente, racional, superficial, ela capta só alguns sinais. Ela não capta tudo. Inclusive, o nosso inconsciente, nosso corpo energético, está sentindo as energias do ambiente, coisa que a nossa mente, nosso consciente não está trabalhado para.
né? Então a gente não percebe muito as energias, a gente não percebe muito a sensação no nosso corpo de energias que nos atravessam, mas o corpo é o nosso inconsciente. Então, assim, mais um dado para você aí que perguntou se o inconsciente existe, ele existe, ó. Isso aqui é puro inconsciente. O nosso corpo é a materialização do inconsciente. Desde uma célulazinha a gente está sendo alimentada, toda a multiplicação de células vem desse inconsciente coletivo, ancestral, natural, de como um ser vivo se desenvolve. Isso não é consciente, isso é inconsciente. Ali o óvulo fecundado vai se multiplicando, isso tudo é processo inconsciente. Então, assim, e isso vai se materializando fisicamente. O nosso corpo guarda memórias da nossa ancestralidade, da nossa primeira infância. Tudo que a gente esqueceu está registrado no corpo. Nosso corpo é a materialização de tudo que a gente viveu e do que os nossos ancestrais viveram. Nosso corpo é o inconsciente na matéria. Então, sim, inconsciente existe, é a maior parte do nosso ser, da nossa mente, está mergulhada no inconsciente e ele está materializado no nosso corpo. O corpo não esquece. Cada registro de dor, de alegria, de prazer, de sofrimento, está tudo cravado no nosso corpo. Ele é um inconsciente. Pronto. Vamos para a próxima pergunta. Tá, mas a pessoa perguntou sobre inconsciente coletivo, né? Então, o inconsciente existe. E como somos uma rede, uma teia, né, de interconexões entre todas as pessoas, o inconsciente coletivo é uma realidade, né? Estamos emaranhados uns com os outros, participando dessa consciência oculta que é comum a todos os seres, né? Dentro da família humana e também dentro de redes da vida, teias da vida, que envolvem outros seres também, além dos humanos. Então, a coisa vai crescendo, sabe, gente? Assim, ó, pensa assim, isso é interessante, né? Uma pessoa que tá ali só com o umbiguinho dela, né? Ela e o umbiguinho, assim, eu tô aqui, a pessoa tá só no quadradinho ali, na zona de conforto. Aqui eu conheço tudo, tem o meu inferno, tem as minhas dores, os meus vícios no sofrimento, tem as minhas manias, tem o que eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Aí você tá aqui olhando pro umbigo, aí de repente, ó, você fala, não, peraí, tem uma pessoa aqui do meu lado. Nossa, eu tenho um braço. Nossa, eu tenho energia, minha energia transborda, eu tenho amor no meu coração. Me apaixonei por uma árvore. Você olha para o céu, você se conecta com o sol, com o pôr do sol, você chora olhando para a lua cheia, você se encanta com um animal, com uma pessoa que passa na rua, você começa a expandir a consciência, falar, caraca, tem um inconsciente aqui dentro de mim, fecha o olho, mergulha, vai para outros mundos. Desdobra, você tem muitas dimensões, tem a dimensão material, espiritual, energética, emocional, são muitos corpos interagindo, são muitas pessoas, você começa a conectar com o sofrimento da guerra na Ucrânia, você começa a querer ajudar os indígenas guardiões da floresta, você se alegra com uma pessoa que venceu um grande desafio, uma pessoa que saiu do nada e venceu, aquilo te inspira, você vai expandindo, isso é expansão, e você vai crescendo. Então, você sai desse lugarzinho pequenininho e conecta com o inconsciente coletivo. E com a vida como um todo, com a teia da vida, com todos os seres. O macaquinho passou ali e me encantou e chamou minha atenção. E ele faz parte do meu mundo. Nós estamos conectados, não existe divisão. A física quântica prova, né? Cada vez que a gente expira, cada vez que a gente pensa, a gente está deslocando átomos com a qualidade do nosso ser, da nossa vibração. A gente respira também o que outras pessoas colocaram para fora. Uma borboleta bate as asas aqui, faz um furacão lá do outro lado do mundo. Então tá tudo conectado, gente. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual.
Lembrem dessa frase um dia quando vocês acordarem assim para essa dimensão mais profunda e mais ampliada da vida. Tudo é espiritual, isso é uma grande escola temporária do nosso espírito para a gente entender as nossas limitações e expandir um pouquinho mais, se colocar a serviço dessa expansão. Então, é isso, assim, isso é expansão de consciência. É sair do umbigo e se abrir o coração, abrir a mente, mergulhar no inconsciente, acessar o inconsciente coletivo. Isso é pura ciência, isso não tem nada a ver com religião. E Deus está em tudo isso, então é uma religação com a fonte da vida, né? Eu viajei aqui, tá? Mas eu sou assim mesmo, tá, gente? Essa é a viagem que eu costumo fazer. Relações abertas no carnaval. Peraí, vamos ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Tá, relações abertas no carnaval, deixa eu ver se tem criança interna, dom a serviço, alegria interior. Tá, relações abertas no carnaval. Eita, nós. Dá pra fazer uma live inteira sobre isso, gente. Não vamos falar só no carnaval, tá? Vamos falar relações abertas, relações abertas. Eu sou uma pessoa que quase não tem tabu mais, sabe? Porque assim, os poucos tabus que eu tinha, eu já, né, já desmanchei, né? Já trabalhei eles, né? Alguns que eu nem sabia que tinha também, já encarei, já joguei luz ali, já iluminei tudo, já abri essas portas do tabu para olhar, para falar sobre isso. Então, assim, que eu saiba, eu não tenho muito tabu para falar de nada, sabe? Eu falo mesmo. E com relação a relações abertas, que eu já tive essa experiência, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Por quê? Eu tive essa experiência quando eu não sabia nada sobre energia, né? Sobre corpo energético, sobre essa dimensão espiritual, sobre essa dimensão sutil. Então, assim, estava completamente desavisada e quebrei a cara feio, né? Graças a Deus, logo depois, isso bagunçou tanto a minha energia, que logo depois eu realmente busquei um caminho disciplinado, sério, profundo, espiritual para minha vida. E aí eu pude entender tudo o que tinha acontecido na relação aberta e em todas as outras relações equivocadas da minha vida, inclusive relações comigo a relação comigo mesma, né? Então, assim, o que é que a gente aprende nos estudos da sexualidade, né? Seja através do Tantra, seja através da autoobservação, seja através dessa disciplina, dessa busca de autoconhecimento e da sensibilidade das energias das outras pessoas, da minha própria energia, como uma energia de uma outra pessoa me contamina. Tem até um livro que se chama Contaminação Vibratória, que fala sobre isso. Então, assim, a gente mesmo sem tanta proximidade é contaminado ou contaminada em muitos ambientes que a gente frequenta, assim, quase que no nosso dia a dia a gente recebe vibrações tóxicas que a gente precisa estar atento e atenta para perceber e para limpar isso, né? Então, assim, hoje eu tenho muita atenção com tudo isso e mesmo sendo super atenta, às vezes eu me deixo contaminar em nome de alguma outra coisa, em nome de um trabalho, em nome de uma paixão, né? Isso acontece, então somos seres vulneráveis às energias, a gente se contamina, mesmo sem a proximidade física, a gente se contamina. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, a proximidade física é uma troca energética, assim, de uma profundidade que vocês não fazem ideia. Aí é contaminação mesmo. Claro que pode ser uma contaminação positiva, né? Óbvio. Você pode estar trocando com a pessoa aspectos positivos. Uma pessoa que tem uma energia positiva, ela vai te elevar nessa troca física. Porém, se é uma pessoa que você não conhece, se é uma pessoa que você não tem afeto, que você não tem um sentimento e um conhecimento sobre, se é uma pessoa que você
não sabe nada dela, não teve nem ali o tempo de sentir a energia dessa pessoa, você pode estar se contaminando com coisas que você vai carregar durante muito tempo. Você pode carregar aquilo por meses e às vezes por anos. Relação sexual deixa trocas, né? Deixa fluidos, deixa marcas no corpo físico da pessoa por anos. E aí a gente pode entender por que as pessoas estão com a vida afetiva tão bagunçada, né? Por causa de relações abertas, por causa de troca de parceiros, pelo simples prazer físico. Eu não tenho nada contra prazer físico, não é moralismo, eu sou a pessoa mais libertária que eu conheço, sou a pessoa mais a favor do prazer, sabe? Meu corpo é um templo sagrado de prazer e êxtase, não tenho a menor dúvida disso. Porém, se eu tenho esse descuido de estar me conectando com pessoas que eu não conheço, que eu não nutro nenhum tipo de afeto, de conhecimento, de identificação, vou estar correndo um sério risco de me contaminar com energias e com partes dessa pessoa que eu não quero para mim, que de fato vai me contaminar, que vai me intoxicar e vai ficar no meu corpo, vai ficar nesse inconsciente durante muito tempo, talvez anos. Então, assim, tem estudos profundos sobre isso, gente. E vocês podem observar, assim, não precisam acreditar em mim cegamente não, tá? Eu tô nisso já há anos e já observei bastante. E observei as fases da vida que eu não tinha esse cuidado e hoje, como eu tenho esse cuidado, como tudo muda. Porque você se torna um templo sagrado de si mesmo. Você não deixa qualquer pessoa entrar, sabe? Eu sinto a energia de uma pessoa, quando a pessoa está com uma energia densa, eu sinto até se ela está sentada do meu lado no avião. Sabe, avião que hoje em dia é tão apertadinho, né? Até num espaço pequeno, energia densa eu sinto. E tudo bem, né? Tá cada um no seu momento, eu também posso estar com energia densa amanhã, já tive energia densa em muitos momentos, muitas fases da minha vida, faz parte. Mas ali eu já fico na vigília, entendeu? Já fico ali de guardiã, guardando minha energia, não abro o meu campo, fico na minha, sabe? Na humildade, isso é humildade, fica no meu cantinho, né? Sem nenhuma máscara de querer ser agradável para todo mundo, não. Assim, eu sinto que tem uma energia ali que não tá me fazendo bem, tô sentindo, sou sensível, vou me proteger, né? Isso é o masculino saudável, vou me proteger, porque tá cada um no seu caminho. E às vezes a pessoa pode estar num momento de invigilância, de não se importar, de estar ali chafurdando na lama, né? Tá um momento da pessoa, eu também já passei por isso. E posso passar de novo, né? Então é o momento de cada um, não tem julgamento, não tem moralismo. Mas energia é algo real. Matéria é energia condensada. Esse corpo é o nosso inconsciente materializado. E a gente troca fluidos no contato físico, né? Pela boca e por outras partes, né? A gente está trocando. A gente troca as nossas emoções, a gente troca karma, a gente troca tudo, gente. Troca tudo ali. Ali você sai com um pedaço da pessoa e deixa um pedaço de si nessa pessoa. Cria emaranhamentos quânticos numa relação sexual. É a maior intimidade entre duas pessoas numa relação sexual. Então, assim, beijo na boca vai ser um pouco menos, mas como vocês estão vendo, pelo que eu estou dizendo, basta estar no mesmo ambiente que você já começa a captar. Tem gente que está insensível, tem gente que está com o corpo cheio de couraça, todo anestesiado, não vai sentir nada. Eu era um pouco assim, eu não sentia nada. E aí achava que o ambiente estava bom, ou achava que eu dava conta. Não, eu não estava sensível para perceber as energias. Hoje eu sou super sensível, eu sinto, e sim, se eu me contaminar por algum motivo que eu não pude fazer nada, eu vou trabalhar e vou dar conta de limpar meu campo. E dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho, dá trabalho. Então eu aconselho, o que é que eu aconselho? Na minha experiência, seja dono de você, seja dona do seu corpo. Assim, não se deixe dominar pelas energias de luxúria, de busca de prazer. Até porque esse prazer imediato, né, da farra, ele vai te trazer um buraco muito maior depois que você teve esse contato, depois que você teve
esse encontro, que não foi baseado em afeto, em afinidade, em conhecimento do outro, né, numa coisa real mesmo, que tem um sentido mais profundo do seu coração, de troca, de bem-querer ao outro. Você vai sair de uma relação dessa com um buraco muito maior. Seja uma relação de uma hora, um dia, um ano. Se você entra nisso assim, desavisado sobre essa outra pessoa e vai trocando só pelo prazer físico, dominado pela luxúria, né? Alguma coisa, uma força te domina e você não tem comando sobre a sua vontade, isso vai trazer ali uma consequência de mais carência, de mais frustração, de mais sentimento de exclusão, de abandono. Gente, não vai para esse lugar. Não vai, que é ruim. É ruim. Eu sei o que eu tô falando. É muito ruim. Sabe? Fica na sua. Compra um brinquedinho. Se você tem uma libido, você pode usar um brinquedinho, você pode escrever um livro, você pode fazer ginástica, você pode dançar, você pode expandir seus dons, florescer seus talentos. Tem 1000 coisas para você fazer com a sua libido. Eu hoje sou uma pessoa que tem uma libido muito mais à flor da pele. Isso não tem a ver com sexo. Tem a ver com uma sexualidade sagrada, que é a minha relação com a vida, minha relação com a natureza. Quando vocês me veem no rio, no mar, na montanha, na floresta, vocês acham que é o quê? Isso é pura sexualidade com a natureza. Assim, meu corpo está vibrando, meu corpo está em êxtase. E não só na natureza, né, no meio ambiente natural, mas na vida, com as coisas que acontecem, a minha libido está sendo ativada o tempo inteiro para a criatividade. Então, assim, só para encerrar essa resposta que já está ficando um pouco longa, a energia sexual é a energia mais poderosa que existe. É uma usina, sabe, assim, de criatividade. A energia sexual é a energia vital, é a energia da vida, é a energia que cria as coisas. Então, tudo que a gente cria a partir da energia sexual, que é a energia vital. Então, assim, se você está se conectando com pessoas que têm menos vitalidade do que você, que estão mais nesse lugar de sombra, de confusão, você vai estar sendo sugado por um vampiro, sem perceber. Ou você também pode estar sendo vampiro para outras pessoas, né? Então, cultiva essa energia dentro de você, que é tudo que você precisa. E só se conecta com uma pessoa que está ali também com a sua energia vital bombando, para vocês trocarem de uma maneira saudável. Um dando para o outro o que tem, um transbordando para o outro o que tem, transbordando literalmente no encontro amoroso. Então, assim, você tem que se preencher de tudo que você precisa. E aí você vai poder doar isso para alguém num encontro que você merece. Mas, assim, relação aberta, a não ser que a pessoa conheça muito esses outros parceiros e ame 2, 3, 4, eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas se a pessoa tem um amor genuíno por várias pessoas, aí pode até dar certo. Mas se é assim, troca de parceiro pelo puro prazer físico, tem energias aí sugando sua energia, usando o seu corpo para ter prazer e você nem tá notando, sabe? Tem entidades aí te usando que você nem percebe. Assim como tem energias e forças que pode estar usando a pessoa para beber até cair. Tipo isso, tá? Entendam como quiser, mas é assim que funciona. Aqui, criança interna. Vixe, nossa. Já tô falando há 45 minutos. Gente, tem aqui sobre criança interna, né? Dom a serviço, alegria interior. Amei. Vamos falar disso também. Tem outras perguntas ali, eu vou ler tudo. Mas assim, pausa para falar para vocês que final de março eu vou estar lançando uma jornada de autoconhecimento. Não tô fingindo que eu não tô vendendo, não. Tô vendendo mesmo. Tô avisando, né? Que vai ser pra gente poder se aprofundar em cada questão dessa, né? E cada vez que tiver um tema desse, a gente vai poder ir mais fundo e a gente vai poder abrir uma constelação para as pessoas
envolvidas ali no grupo, ver na prática como é que isso funciona. É virtual, né? Essa jornada vai ser virtual. A gente vai poder trocar de acordo também com a experiência de cada pessoa, ir mais fundo, 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 porque são muitas horas. Então, assim, algo que ficou ressoando no encontro, reverberou na vida da pessoa, ela pode trazer para o próximo encontro. Então, é uma caminhada, assim, de mãos dadas, sabe? Eu vou poder segurar na mão de vocês e a gente junta um pouco mais longe, porque eu confesso que às vezes eu fico um pouco frustrada, porque mesmo que eu fale uma live inteira de um único tema, não é o suficiente para entregar tudo que eu gostaria de entregar para vocês, assim, ainda fica um pouco na superficialidade, porque normal, né? O tempo é isso, né? É só um recado que eu tô dando aqui, né? É só uma sementinha que eu tô jogando e vocês podem se aprofundar mais em cada coisa dessas que eu digo, né? Mas a gente não consegue ir um pouco mais longe, um pouco mais fundo, fica um pouco na superfície. Então vamos lá. Ah, criança, né? Como é que era a pergunta? Criança interna, dom a serviço, alegria interior. Gente, nossa criança interna é a guardiã da verdade, né? Então, assim, ela também está nesse mundo inconsciente, mas a gente pode buscar esse encontro com a nossa criança interna, a gente pode trazer ela para a nossa consciência, a gente pode colocar essa criança no colo, nutrir essa criança de coisas que são lúdicas, né? De brincadeiras, de danças, de alegria. Então esse é o departamento da nossa criança interna. Ela é o nosso aspecto criativo também. A nossa criança interna também é pura energia vital criativa. Não da sexualidade, porque a sexualidade é dos adultos. Mas a criança pode ser o grande canal da nossa libido, nosso poder de criação no mundo, da materialização do nosso mundo imaginal, né, dos nossos sonhos. A nossa criança interna tem muito poder. Porém, a gente não olha para ela, a gente não olha para as feridas dela, então geralmente a criança chega em momentos onde a gente acaba sendo infantil, birrento, mal educado, reativo. Não é o nosso adulto que está falando nessas horas, né? Não é o nosso lado maduro, é o nosso lado infantil, que toma frente em momentos que não são momentos para a nossa criança interna estar assumindo. Né? Momentos de lidar com dinheiro, de lidar com uma relação, com uma DR, com uma conta que tem que pagar, isso não é da nossa criança, isso é do nosso adulto. Nosso adulto, né, tem uma galera dentro da gente, né, vocês sabem. É o nosso adulto que tem que tomar a dianteira e falar, peraí, agora tenho que dar conta aqui dessa conta. Tenho que dar conta desse boleto, né, precisa pagar. Agora essa relação eu preciso dar um basta, eu preciso dar um chega aqui nessa relação, tete a tete, vamos conversar com todo amor, mas vamos ter uma DR aqui agora, né? Então, assim, tem a hora do adulto, tem a hora da criança. Então, a criança é muito importante na nossa vida. É a criança que nos leva para descansar. No momento que o nosso adulto está lá, massacrando a gente com trabalho, a gente já está esgotado, não consegue mais dormir, não consegue mais comer com calma, desfrutar dos sabores, não consegue mais ler um livro, não consegue fazer nada que gosta. Eu também muitas vezes me pego nesse lugar, né? Como eu gosto muito do que eu faço, às vezes eu exagero, eu me comprometo um pouco além do que eu deveria. E aí a nossa criança interna quer dormir, ela só quer descansar. E aí é interessante, porque ela pode fazer uma malcriação no meio de uma reunião de trabalho, sabe? Quando você fica de mau humor, porque você não está conseguindo descansar, não está conseguindo dormir, você está dando muito mais do que você gostaria de dar, energeticamente falando, né? E aí vem essa criança lá e toma a frente. É o mau humor, né? Bota a criança para dormir, é você que vai dormir, né? Você que vai descansar. Então... é meio maluco, né, quando eu falo assim, mas é assim que funciona. Prestem atenção. A criança precisa dormir, precisa comer bem, precisa brincar, precisa rir, precisa amar, precisa falar bobagem às vezes, se distrair, tomar um sorvete, comer alguma coisa cheia de açúcar.
Enfim, cada um sabe da sua criança, tá? Cada um busca aí sua criança. Brincar com uma outra criança é muito maravilhoso. Eu sinto que, por exemplo, assim, uma das fontes de plenitude para mim na minha vida foi quando o Gui nasceu, né? E todo o processo dele de desenvolvimento, até ele chegar na adolescência, a minha criança se sentia muito acompanhada pela criança que estava fora, né? Meu próprio filho. Então, assim, todas as brincadeiras, né? Todas as aventuras que a gente viveu e continua vivendo, mas a energia dele está mudando, ele é um adulto, né? Então, assim, a gente busca nessas horas de aventura, de brincadeira, ele busca a criança dele, que está muito mais presente, eu busco a minha também, porque hoje eu tenho um contato mais frequente com ela e a gente vai brincar, né? Vira duas crianças. E os adultos podem colocar essas crianças em atividade, né? Pode reverenciar, honrar essas crianças. Então é muito importante. A criança sabe qual é o nosso dom, qual é o nosso talento. Porque quando a gente chega no mundo, a gente está com esses sonhos, a flor da pele, né? A gente acredita que tudo é possível. Então a criança é a guardiã dessa verdade também. O que você gostava de brincar? O que você gostava de fazer quando era criança? Possivelmente seu dom está aí. Então, assim, se você esqueceu, resgate esse dom. Acredite nesse sonho que a sua criança tinha e por alguma maneira de alguma maneira esse sonho foi sufocado. Resgata isso no encontro com a sua criança interior. Então, é um encontro bem importante esse com a criança interior. Através de todas essas coisas que criança gosta, né? E através do descanso também, isso é um dado importante. Propósito de cada um na Terra. O seu livro, O Medo do Sucesso, virou a minha chave sobre humildade. Poderia falar sobre divórcio? Ai, que tema maravilhoso, hein, Mi? Vamos fazer a próxima live de quinta sobre divórcio? Eu já falei sobre isso aqui, né? Já falei sobre isso, mas eu acho que a gente pode falar sobre separação, divórcio e mais algumas outras coisas. Porque não vai dar tempo agora, né? Falta... Daqui a uns 15 minutos eu vou encerrar essa live. De repente eu falo, deixa eu ver. Sobre contaminação com essas pessoas de energias negativas, tem algo a fazer para neutralizar? Não. Lana, neutralizar não, porque assim, a pessoa sensível vai captar, né? A única maneira de não pegar nada é você se blindar toda e não captar nada, mas aí você não vai viver também as coisas boas da sensibilidade, né? Se você se blinda contra a negatividade, você não recebe a positividade também. Então, assim, a vigilância é o grande remédio, né? É você ter esse autoconhecimento, se perceber o tempo inteiro, né? Ter visão desse seu mundo interno, da sua energia e sentir a energia que está à sua volta. E de vez em quando você pode se contaminar e tudo bem. Tá na vida, tá na chuva, vai se molhar, né? Você se limpa aí, vai tomar um banho de cachoeira, abraça uma árvore, chama sua criança e dança, né? Sua criança interna vai dançar, vai cantar, né? Vai encontrar o seu amor, vai limpar isso, né? Toma um banho de mar, mas não tem como, a gente é vulnerável mesmo, e é pra ser, acho que não é pra se blindar, é pra você saber lidar com as energias, né? É possível ocorrer uma constelação por meio de sonho? Sandra, eu acredito que sim, porque a constelação ela pode acontecer inclusive na vida, ela não precisa ser um trabalho contratado. Quando a gente segue o nosso coração, quando a gente chora o que tem que chorar, quando a gente fala o que tem que falar, quando a gente faz os movimentos que a gente sente o impulso de fazer, a própria vida vai se constelando. A própria vida vai ordenando o que estava desordenado, vai harmonizando, vai reconciliando, pacificando os corações. Não precisaria de uma constelação. Na verdade, a vida é uma grande constelação. Agora, o problema é que a gente tem o nosso ego, as nossas justificativas, as nossas opiniões, a nossa posição, a nossa vaidade. Então, a gente acaba não falando o que tinha que falar, a gente acaba não abrindo o nosso coração,
A gente sente um desequilíbrio, aí por vaidade, por orgulho, a gente não pede desculpas, né? A gente não se coloca no lugar de quem errou. A gente... É o orgulho, a vaidade, é esse ego distorcido, né? Porque um ego saudável é muito bom, a gente precisa do ego para ter força na vida, para realizar, para materializar as coisas. Mas quando o ego está distorcido e a gente é dominado por ele, aí a gente trava tudo, vai travando o fluxo do amor na nossa vida. Aí precisa uma constelação para a pessoa ver pessoas estranhas que não sabem nada daquela história, trazendo as informações, os sentimentos, mostrando claramente tudo o que a pessoa já sabe, o que a pessoa já sentia, mas por orgulho, por vaidade, não dava aquele passo. E aí chega um representante que não sabe nada, não tem nada a ver com aquela família e faz tudo o que tinha que ser feito, né? Fala o que tinha que ser falado, chora o que tinha que ser chorado, e vai para o lugar que tinha que ir, tudo se harmoniza, né? Mas a vida é uma grande constelação, a verdade é essa. Se a gente fosse um pouco mais espiritualizados, no sentido desse campo sutil, né? Não tem nada a ver com religião. A religião pode trabalhar a espiritualidade, mas a espiritualidade independe da religião. A espiritualidade é essa sensibilidade, é essa ampliação da nossa consciência, da nossa visão, da nossa sensibilidade. Isso tudo é espiritualidade, né? Tá, isso aqui eu já vi. Pronto, tá. O que eu faltei falar? Lembrar do nada de um familiar e começar a chorar muito. Acha que pode ter explicação espiritual? Sim, Verônica. Uma conexão sistêmica, né? Possivelmente. De alguma maneira você pode, né, estar conectado com esse ancestral, com esse antepassado, e teve ali um momento de lucidez, de consciência, onde você conscientemente lembrou e transbordou esse afeto, que já existia de maneira oculta. Provavelmente, não estou afirmando que é isso, mas assim, você teve um sintoma de uma consciência que chegou para você, mas possivelmente ela estava ali nas águas da consciência, né? Nessa parte mais funda que a gente não tem acesso. Então, aí esse afeto que você nutria inconscientemente veio para a consciência, veio para a superfície. E aí você transbordou esse afeto. Então pode ser uma conexão momentânea e pode ser uma conexão que você tem mesmo com esse antepassado. Aí você pode meditar sobre isso, ver se você se conecta com essa informação, né? Se você tem essa conexão. E um dia que você estiver fazendo uma constelação, isso também pode aparecer, né? Tem gente agradecendo pela resposta. Tá. Falar sobre o divórcio, né? Gente, eu acho que respondi tudo. Propósito de cada um na Terra e falar sobre o divórcio. Acho que dá pra falar rapidinho. Então, propósito de cada um na Terra eu falei, acabei de lembrar, que você vai conversar com sua criança e resgatar essas brincadeiras da sua criança, né, e os sonhos que ela tinha. E o divórcio, gente, não sei se vocês conhecem o direito sistêmico, né, que foi levado para o judiciário pelo meu amigo Sami Storch. Eu admiro muito ele. Ele, quando conheceu a constelação familiar, que ele viu, né, tudo sendo colocado no seu devido lugar, as pessoas dizendo umas para as outras, olha, eu vejo você, nós vivemos juntos uma história importante, um reconhecendo o valor do outro na sua própria vida. Quando ele viu que a constelação familiar é um grande movimento de reconciliação e equilíbrio, ele era advogado e ele falou, cara, isso é tudo que a justiça, né, de reconciliação dentro das famílias, eu não sei o nome disso, mas é tudo que a justiça, de quando as pessoas se separam, acho que é de reconciliação mesmo, né? É tudo que essa justiça busca,
né? A justiça dos homens busca esse nível de resolução de conflitos na hora que um casal se separa. E a constelação faz exatamente isso. Então, assim, a constelação já fazia isso. Ele pegou e levou para o judiciário e começou a ter resultados incríveis, né? Porque às vezes as pessoas estão brigando por apartamento, por carro, por dinheiro, mas o que elas querem lá no fundo é serem vistas, é serem valorizadas. Elas só querem que o cônjuge, agora se separando dela, diga: eu vejo você, eu cresci muito vivendo a nossa história, você foi muito importante para mim, eu agradeço pelos filhos que a gente teve, eu te vejo, nosso caminho andou junto durante um tempo, agora eu sigo o meu caminho, você segue o seu, mas eu te levo no meu coração como primeira esposa para sempre, ou como segunda esposa. Você tem um lugar no meu coração, você tem um lugar no sistema. Às vezes o que a pessoa quer é só isso, e nem ela sabe, porque as pessoas já não estão mais se olhando nos olhos. E uma constelação coloca duas pessoas se olhando nos olhos, e no momento que elas enxergam a alma do outro, que elas abrem essa armadura de proteção através de um olho no olho, começa a transbordar todos os conteúdos verdadeiros, né? Do que foi esse encontro amoroso lá atrás e que agora está separando, mas tudo bem. Isso existe como parte de um processo de crescimento pessoal, espiritual, que é muito importante na vida de cada pessoa. Então, assim, é muito importante no momento de uma separação o reconhecimento do valor da história daquelas duas pessoas que caminharam juntas durante um tempo. Eu tenho várias lives aqui falando sobre isso, né? A gente cresce muito em cada relação que a gente tem. E cada pessoa que chega para a nossa vida também cresceu graças à mulher anterior, ao marido anterior, que aquela pessoa chega madurinha no ponto pra gente, entendeu? Então, assim, é muito lindo como tudo acontece e a gente precisa colocar cada relação num lugar sagrado. Não precisa brigar, né? Pode ter até um pequeno conflito de ajuste, de alguma discussão, né? Cada um acha uma coisa, vai alinhar isso, mas quando o objetivo é a conciliação, quando o objetivo é o bem comum, muda tudo. Quer dizer, ambos querem harmonizar, ambos querem resolver, não querem ficar brigando eternamente. Então, assim, toda essa parte do material que vai ser dividido numa separação, inclusive os filhos, é reflexo dessa dimensão espiritual. Como eu tenho dito para vocês o tempo inteiro, tudo é espiritual. Então, se essa dimensão espiritual tem uma boa vontade, tem um olhar amoroso e tem um querer da conciliação e da resolução dos conflitos que podem estar existindo, meu Deus, assim, a nossa vida flui. Você fecha esse ciclo dessa relação com chave de ouro. Você coloca essa pessoa num lugar ali no seu coração. Mesmo que ela tenha te machucado, mesmo que tenha sido difícil, você cresceu nessa relação. Você pode também não conseguir colocar essa pessoa num lugar no seu coração, mas pelo menos ela tá num lugar ali no seu livro da história da vida. Caramba, esse cara me maltratou, esse cara fez coisas horríveis comigo, mas ele tá ali, tem ali um capítulo inteiro sobre ele na minha história da vida. Eu tive que crescer isso, né? Eu tive cicatrizes que eu vou ter que curar, que eu vou ter que me virar. Tá ali escrito, tá dentro da minha história, eu não vou esquecer, sabe? Você tá na sua memória, não fuja disso, olhe para isso e cresça com isso. Isso vai te trazer sabedoria para uma próxima relação. E aí você fecha esse ciclo sem fuga, sem medo, sem covardia, com essa humildade verdadeira de olhar para isso, fechar todas as portas que ficaram abertas, todas as pendências, que aí você vai estar inteiro para uma nova relação, sabe? Disse tudo que tinha que ser dito, né? E colocou cada coisa no seu lugar. E você se coloca no seu lugar de dignidade, de valor. E aí você está pronto para uma nova relação. Então, assim, isso dá uma live inteira, né? Eu tenho 2 ex-maridos que eu amo, que eu adoro. E eu tenho relações também que eu sou muito grata, né? Que não foram casamentos,
assim propriamente dito, mas que foram namoros, que foram relações profundas, né, que me trouxeram muito crescimento, aprendizado. E eu tenho no meu coração um lugarzinho para cada um desses homens que fazem parte da minha história, assim. Eu acho muito lindo ter eles no meu coração. Não importa o que aconteceu, eu cresci com cada um deles e cada um tem seu lugar. E assim, e eu fico inteira, sabe? Eu também ocupo o meu lugar, eu sei que eu fui importante, eu sei que eu conheço o meu poder de influência também na vida das pessoas. Então, nossa, isso me traz uma paz, um amor próprio, sabe? Uma dignidade. É muito bom, é muito bom. Então, assim, quem tá aí se separando... Alguém ficou com ciúme? Então, assim, quem tá se separando, honre seu futuro ex, sua futura ex. Honre, assim, com todas as honrarias que você puder, que você conseguir. Porque você vai estar fechando pra você mesmo, sabe? Todas as pendências, você vai estar fechando um ciclo com chave de ouro para começar uma nova história, com uma nova pessoa. Então, assim, vale a pena esse esforço e esse trabalho, assim. É isso, amores, entrou uma nova pergunta, deixa eu olhar rapidinho. Cadê, gente? Quando entra uma pergunta nova, as ordens, Verônica. Quando entra uma pergunta nova, ela fica meio perdida aqui. Tá. A melhor personagem que você já fez é a Eterna Ana Raio. Acho que foi isso que entrou ali, né? Gente, obrigada. Obrigada também pelos elogios. Obrigada, Bruno. É muito bom estar aqui com vocês, conversar, compartilhar um pouquinho de tudo que eu aprendo, de tudo que eu experiencio. É tudo de verdade. Não sou santa, não sou iluminada, mas eu aprendo a cada minuto, assim, expansão de consciência, autoconhecimento, e para mim faz muito sentido. E eu equilibro um pouco essa troca com a vida eu quando eu compartilho com vocês, né? Isso tudo que eu aprendo, assim, para mim faz muito sentido, tá? Beijo, se cuidem. Cultivem aí esse amor próprio, essa saúde, essa energia vital. Não entreguem essa energia vital para qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. Você merece o melhor. E sabe o que é o melhor? Deus. Você merece o melhor, você merece a melhor pessoa, você merece a melhor relação, você merece o melhor tratamento, o melhor trabalho. Busque o melhor. Se você busca Deus, Deus é o melhor. Então você tem que colocar não queria falar expectativa, essa busca, esse merecimento, essa confiança no seu merecimento em tudo que for melhor da vida, as melhores bênçãos da vida. Isso é Deus. Então, se você acredita que você busca Deus, Deus é o melhor. Transborde essa busca por Deus em todas as suas experiências. Só aceite o melhor. Nada menos do que isso. Na verdade, a gente tem que, às vezes, lidar com coisas que são muito desafiadoras. Mas se você puder escolha o melhor para você, tá? A não ser que Deus esteja te mandando algo que você precisa trabalhar. Mas se é da sua escolha, escolha o melhor e aceite o melhor. Não fique no inferno não, porque você não merece. Beijo. Oi, Lu. Oi, prima. Saudade. Tchau. Já tá tudo escuro aqui, né? E eu na live. Beijo, gente.